Eu estou usando dados reais aqui. Vamos pegar átomos de vapor de sódio quente. Átomos de vapor, o sódio tem uma das frequências que ele emite, que é bastante característica, é uma frequência perto do vermelho, tem comprimento de onda 589 nanômetros, ou nanômetros. Aí. Isso medido no referencial de repouso do átomo de sódio. Tá? Então você tem uma frequência típica medida no referencial de repouso, eu vou chamar de lambda zero por causa disso, que é 589, cerca de 600 nanômetros, né? Esses átomos de vapor de sódio quentes chegam a ter velocidades na faixa de 300 metros por segundo. Vamos usar a fórmula do efeito Doppler recém-deduzida, qual é a variação que vai acontecer na frequência observada por causa desse movimento dos átomos. Tá? Em primeiro lugar, veja que com esse valor de velocidade, 300 metros por segundo, isso é da ordem de 10 a menos 6 da velocidade da luz, né? O gama, esse fator gama que apareceu aqui, ele é muito perto de 1. Eu vou ignorar esse gama e vou considerar o que acontece só com essa expressão aqui, sem o gama, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, V sobre C é da ordem de 10 a menos 6. Para calcular o gama, eu teria que elevar esse fator aqui ao quadrado, 10 a menos 12. Então, 1 sobre raiz de 1 menos 10 a menos 12. Eu vou ignorar esse 10 a menos 12, tá? Então, para mim, eu vou colocar um gama igual a 1. Mas não vou ignorar isso no beta, porque você diz, como é que você está ignorando um e não está ignorando o outro? É porque no gama ele aparece ao quadrado, aqui ele aparece à primeira potência. Então eu estou ignorando ele ao quadrado, porque ele é muito menor do que ele à primeira potência. Estou deixando só ele à primeira potência. Tá? E aí, a frequência recebida, ela vai ser da ordem do seguinte, a frequência emitida dividida por 1 menos beta. Beta é pequeno. Não tão pequeno que eu possa ignorá-lo, mas pequeno o suficiente para que isso aqui seja expandido com a expansão binomial, 1 menos x elevado a n. Né? Isso é aproximadamente igual a 1 mais nx, no caso, 1 mais beta. Então eu vou ter, isso aqui vai ser a frequência emitida, vezes 1 mais beta. Tá certo? Agora, se eu tenho o átomo se aproximando de mim, então esse beta é positivo, porque eu estou obtendo ele da expressão de aproximação entre fonte e observador. Se ele está se afastando, aquele beta vai ser negativo. Então, as frequências recebidas vão ficar assim, ó, isso aqui é FE mais FE vezes beta. Se beta é positivo, eu tenho um aumento na frequência recebida. Se o beta é negativo, eu tenho uma diminuição dessa frequência. Então, a faixa de frequências que eu vou receber, o quanto a frequência vai mudar com relação à frequência no repouso, vai ser 2 vezes FE vezes beta. Tá? Então, ao invés de eu enxergar no laboratório uma linha espectral com essa frequência FE, o que eu vou enxergar é uma faixa de frequências centrada em FE, mas que tem componentes desde FE menos FE beta até FE mais FE beta. Vai ter uma largura de 2 FE beta. Tá? Essa largura corresponde a uma largura em comprimentos de onda que é 12 vezes 10 a menos 4. Isso aqui equivale a um delta lambda, que é 12 vezes 10 a menos 4 metros. Que é facilmente medida com espectrômetros, até aqueles que estão aqui. Tem uma outra aplicação interessante do efeito Doppler luminoso, que é uma aplicação cotidiana. Os radares que são utilizados para medir a velocidade de carros, eles usam o efeito Doppler relativístico.
Então, você tem o radar emite radiação eletromagnética, então tem o carro se aproximando. O carro vai enxergar uma frequência maior do que a frequência emitida. Essa radiação eletromagnética com frequência mais alta vai induzir correntes na carroceria metálica do automóvel. Essas correntes, que são correntes alternadas, né, porque são induzidas por um campo elétrico variável no tempo. Então essas correntes, porque são variáveis no tempo, vão emitir onda eletromagnética de volta, com a frequência com que elas oscilam, que já é maior do que a frequência emitida. Então lá vai de volta a radiação emitida pela carroceria do carro, com frequência maior do que a emitida pelo radar. Além disso, o carro está se aproximando do radar. Então, quando o radar receber essa radiação de volta, recebe com frequência ainda maior do que foi emitida. Então, você tem dois fatores de aumento da frequência. Apesar das velocidades envolvidas serem pequenas, claro, muito menores do que essa que eu estou descrevendo aqui, né, esse efeito vai provocar uma variação nas frequências, ou nos comprimentos de onda, que está na faixa de 10 a menos 5 metros, 10 a menos 6 metros. Outra vez, o radar já tem sensibilidade suficiente para medir isso. E essa medida é feita com bastante precisão. Então, a medida da frequência recebida, que sofreu um acréscimo dobrado por causa dessa ida e vinda, né, é que o radar utiliza para medir a velocidade de aproximação. Eles usam a fórmula relativística para calcular a velocidade. Tá? Então, outra vez, cada vez que você é multado ou não multado no radar, você está comprovando outra vez a veracidade da relatividade.